Bom, pessoal, eu tô resolvendo as minhas coisas, mas eu não tô saindo, tá? Eu tô fazendo a quarentena, o isolamento mesmo. Bom, gente, eu tava falando, o último programa que eu fiz, eu falei sobre o machismo, né? A ditadura nas artes marciais do machismo, é verdade. Aquilo que eu falei é verdade mesmo, é muito pior até. E eu tive senseis, eu tive vários senseis, vários professores de artes marciais. E eles têm características muito comuns, né, nos senseis, nos professores de artes marciais. Eu fui descobrindo isso, né, no decorrer da minha vida nas artes marciais. Os professores, eles têm, é o que eu falei, o perfil do marcial, ele é parecido. E ele vai se repetir, né? Em artes diferentes, em homens diferentes, ele vai se repetir. Então eu tive um professor muito engraçado, com o qual eu tive problemas, claro. Ele era o galã, tá? O tipo galã. O galã, o que se acha o homem irresistível e que dá em cima de alunas. E esse é um tipo muito comum, é um personagem muito comum nas artes marciais. Esse é um personagem muito comum, tá? E ele era muito engraçado. Eu tive problema com esse sensei, tá? Ele era bem assim, super vaidoso. E ele era o tipo galã, tá? O Dom Juan Tupiniquim, tá? Ele chegava vaidoso, ele chegava assim, de jaqueta de couro preta. Ele chegava todo, sabe? Se achando o último biscoito do pacote, tá? Todo perfumado, né? Eu acho que ele, nem sei se ele tomava banho, porque ele usava 1 litro de perfume, cabelo arrumadinho. Parecia que ele estava indo para uma balada. Não parecia que ele estava indo dar aula, né? Parecia que ele estava indo para balada. É o típico professor metido a conquistador. Existem muitos professores assim, muitos senseis assim, e ele dava em cima de alunas, né? Você percebia, ele era o tipo sedutor, tá? Ele tinha todo um trejeito, um jeito de andar, de falar. E eu sei que eu era a única mulher, não, eu tinha uma outra mulher no grupo, mas a outra mulher, ela era comprometida com um colega, com uma pessoa do grupo. Eu era a única mulher, no caso, solteira, né? Ele ficava em cima de mim, né? Eu ia fazer as técnicas, ele ficava o tempo todo em cima de mim, me acompanhando. Era muito engraçado, eu tive problema com ele, tá? Já falei dele aqui várias vezes, inclusive. Era muito engraçado porque ele ficava em cima, entendeu? Ele não dava sossego. Era aquele homem grudento, né? É interessante porque eu faço leitura corporal, tá? Eu fiz muitas matérias, muitas reportagens, e eu já fiz reportagens sobre leitura corporal. O corpo fala, né? E aí quando ele estava próximo, eu fazia leitura, né, no corpo dele. E era muito engraçado porque ele ficava completamente bobo, né? Quando ele estava me ajudando, me ensinando, ele ficava meio perdido, tá? Ele ficava meio atrapalhado. Muito engraçado. Ele no fim me mandou embora do dojo dele porque eu acho que eu atrapalhei ele demais. No fim, ele falou o seguinte, que ele estava me mandando embora porque eu era uma mulher muito inteligente pro dojo dele e ele ficava sem jeito de falar as coisas. Então, são umas cenas engraçadas, é muito engraçado, tá? O homem marcial, ele é muito engraçado, tá? Eu me divirto, é claro, eu passo nervoso, né? Mas eu me divirto muito porque eles não são, né? Homens com cultura, com conhecimento, né? Então, você desestabiliza fácil um homem marcial, machista, tá? Inclusive senseis, eu desestabilizei senseis sem querer, né? Não era a minha intenção, mas eu desestabilizava, né? Porque eu tenho, né, uma bagagem, conhecimento e tal, né?
E você se diferencia um pouco lá. Então era muito engraçado esse sensei metido a conquistador, porque ele era um homão, grandão, né, barbudão. Ele era muito engraçado, realmente. Aquele homão, gigantão, sabe, parecendo um armário, né, usando um hakama. Era muito engraçado, o pé dele era grandão. Era muito engraçado quando ele ia fazer o ritual. Eu só ficava vendo aquele pezão dele, um pé enorme, gigante, né? Ele era grande, entendeu? Ele era bem grande. Eu não sei o que ele comeu, mas ele desenvolveu muito, né? Não sei que leite que ele tomou. Muito engraçado. Eu realmente tive um problema com ele, tive um conflito com ele, mas eu tenho que admitir que ele é engraçado. Até no último momento, né? Depois de um tempo, a última vez que eu falei com ele, até nisso ele é engraçado. Ele não dá pra ficar brava com ele é engraçado, entendeu? Ele faz o seguinte, ele era todo metido a querer dar um de zen, mas ele não é zen, tá? Ele é super materialista, ele é americanófilo, tanto que a linha de Aikido dele é a linha norte-americana, né? Então ele é todo americanófilo, né? Ele não é um cara zen, entendeu? Mas ele queria dar um de zen por causa do negócio do Aikido, que o Aikido tem essa coisa da harmonia, que isso aí é marketing, né? Você fazendo Aikido, você vai ver que não é bem isso. Pelo menos os praticantes não entenderam isso ainda, né? Essa coisa zen do Aikido. Os marciais ainda não captaram isso, os Aikidokas, né? Então, eu me lembro que ele, a última vez que ele falou comigo, ele falou o seguinte, não, mas você tem que ter uma harmonia, você não pode ficar assim, né? Tentando sim, dar um de bonzinho, né? Aí eu descasquei o tomate nele, né? Aí a máscara dele caiu, foi muito engraçado. Porque ele é mesmo, né? Ele não é bonzinho, ele não é esse cara zen, ele é um cara sacana, né? E aí ele mostrou quem ele era mesmo. Aí ele começou a falar que eu era macho, ficou bravo. Ficou bravo quando eu falei pra ele que ele não entendia nada de Aikido. Que ele não tinha moral, né? Pra falar nada comigo, pelo mal que ele me fez, né? E no fim ele me fez um bem. E aí foi muito engraçado, porque aí caiu a máscara. Ele mostrou quem ele é, porque ele é sarcástico. Ele é bem irônico, esse professor que eu tive, esse sensei de Aikido, bem irônico. Aí ele virou e me chamou de machista ainda. Falei, caramba, mas machista é ele, né? Como é que pode, né? Ele não tem essa noção, né, de que ele que é machista. Aí ele não tem mesmo, né? Você percebia que ele não tinha essa noção. Ele não tem noção do outro. Então, assim, ele era um cara que ele não podia ver mulher bonita, né? No dojo, né? Ele viu uma mulher bonita, ele dava em cima, tá? Ele dava em cima. E ele veio pro meu lado, né? Ele veio pro meu lado e deu problema. E era muito engraçado, porque ele realmente ficava completamente perdido, né? Quando ele estava perto de mim, ensinando as técnicas, eu fazia a leitura corporal, ele ficava completamente perdido. Ele ficava fora, assim, ele perdia, né? Ele perdia a noção. E era engraçado, ele realmente ficava... Ele estava me ensinando os ukemis, ele ficava me acompanhando nos ukemis. Aí depois ele falava, olha, coragem, Priscila, coragem. Assim, ele era uma pessoa atenciosa, assim, tá? Sempre foi atencioso. Ele tinha, né, uma preocupação, assim, mas era com segundas intenções, né? Com segundas intenções, e aí deu problema depois. Não foi um dos piores senseis que eu tive, eu acho que ele até foi né? Como eu tive muitos senseis ruins, eu acho que ele foi o melhor, ele foi o melhorzinho deles, tá? Ele foi o menos pior, mas foi ruim. Foi ruim porque ele desrespeitou, né? E ele é uma pessoa assim, é uma coisa interessante que a gente vai ver, que eu vi em senseis de Aikido e senseis de artes marciais, que eles são dissimulados, né? Os senseis, eles são muito dissimulados, né? Eles mostram uma coisa que eles, na verdade, não são. Com o tempo, você vai conhecendo. Então, eles sempre se mostram ser pessoas boas,
em harmonia, equilibradas, né? Preocupados com respeito, em respeitar, só que eles não são assim, né? E aí a máscara cai e esse sensei que eu tinha, né? Esse metido a galã, é um homem grandão, né? Bonitão e tal, mas ele era um homem que não tinha postura, né? Não tinha ética, não respeitava as mulheres, né? Barbudão. É engraçado, gente, realmente não consigo. Ele foi realmente o sensei mais engraçado que eu tive. Ele realmente, e eu acho que ele não é ruim, tá? Ele realmente não é ruim. Mas ele é perdido, é confuso, ele não tem valores, né? Mas ele não é ruim não, porque ele pediu desculpas pra mim depois, tudo, e eu acho que ele teve uma postura bacana, né? Eu acho que ele foi o menos pior dos senseis que eu tive. Os outros foram piores, né? Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês de que a gente aprende, né? A gente aprende muito com as pessoas e mesmo quando a gente tem problemas, né? Problemas grandes, a gente aprende bastante, né? Embora o ambiente marcial seja um ambiente difícil para mim, já porque eu sou oposição ao machismo, né? E eles sabem que eu sou oposição, é mais ou menos a sensação que eu tenho, e na verdade é isso, é mais ou menos como se eu fosse São Paulina, estivesse com uma camiseta do São Paulo, no meio de uma torcida do Corinthians, tá? É mais ou menos isso que acontece comigo. Eles sabem que eu sou oposição a eles, marciais sabem que eles são machistas, né? Eles têm consciência disso. Eles são hostis com as mulheres. Na verdade, eu nunca vi assim os marciais serem receptivos com as mulheres. Eles não tratam bem as mulheres, tá? Eu acho isso, tá? Eu acho que realmente é um conflito dentro deles. Há uma dificuldade deles em lidar com as mulheres, né? Isso é um traço em comum nos marciais que eu vejo. E esse sensei, ele era muito engraçado nesse sentido.